Imagina só, você tá em casa em mais um dia normal, quando de repente ouve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que te separa de uma viagem literária incrível, um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro, o Shrink. E então, você o rasga. Bem-vindos ao Sem Shrink, podcast da Intrínseca, um espaço pra gente conversar sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Bem-vindos ao 12º episódio do Sem Shrink, podcast da Intrínseca, para falar sobre os livros do Intrínsecos. Meu nome é Tayla, eu vou ser apresentadora de hoje, e hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especiais, Letícia Valecilo e Ju Cerqueira. Por favor, se apresentem. Quem são vocês na fila do pão? Letícia, quem é você? Oi, gente, na fila do pão eu sou a que pede 200 gramas de mussarela, mas nessa fila do pão aqui eu trabalho no marketing da Intrínseca já há algum tempo. E eu tô fazendo parte da campanha do A Lista de Convidados, não só na versão agora que tá saindo nas ruas, mas também na caixa do Intrínsecos. Então vai ser muito legal falar sobre o livro aqui no podcast pra vocês. E Ju, quem é você? Olha, na fila do pão, eu sou a do pãozinho francês quentinho com manteiga, estóio, cafezinho preto, cafezinho com leite. Mas na vida... sou produtora de conteúdo literário já há 8 anos, vai fazer agora em agosto. 8 anos, cara, meu Deus, 8 anos falando de livros na internet, gente, olha só. Crise existencial aqui no meio do episódio. Agora eu vou ter que parar aqui, galera, peraí. Chamar minha psicóloga aqui, porque olha, realmente 8 anos é muita coisa, assim, né? É quase uma vida, assim, falando sobre livros, né? Que é algo que para mim era quase que impossível na época que eu criei o canal, né? Eu não tinha o canal no YouTube, né? E o Instagram, posteriormente, blog, etc. Todas as redes. Para mim, na época, era quase que impossível encontrar pessoas para falar sobre livros, né? Eu logo comecei a fazer também... Eu fiz faculdade de letras em inglês, né? Aí comecei a administrar um clube do livro, que tá até hoje funcionando, né? Um clube do livro presencial, que ele vai fazer, acho que 7 anos, se bobear também, esse ano. Então, hoje em dia eu organizo ainda, administro, né? Esse clube tem um clube do livro online também, tem um canal no YouTube, no Instagram, que é @jucerqueira, aproveita para seguir lá. E é isso, eu trabalho exclusivamente com produção de conteúdo literário na internet hoje. Essa é a minha maior paixão também da vida. Então, nos reunimos... eu sou a Tayla, esqueci de me apresentar. Eu sou a Tayla, eu também trabalho na Intrínseca, trabalho no marketing da Intrínseca e junto com a Letícia, trabalhei na campanha de A Lista de Convidados, que é o nosso assunto de hoje, o nosso livro/assunto de hoje. A lista de convidados foi enviado em fevereiro no Clube Intrínsecos. E, para quem está perdido e chegou aqui de paraquedas, a Letícia vai falar pra gente o que é o Clube Intrínsecos. O Intrínsecos é o clube do livro da editora Intrínseca. Ele é uma proposta nossa recente, criada em 2018, em que todo mês os assinantes recebem em casa uma caixa que tem um livro em uma edição exclusiva, em capa dura e com um fitilho super lindo para marcar as páginas. E além disso, vem uma revista que expande o universo da leitura, vem um brinde que tem a ver com a história ou que tem a ver com o universo da leitura, e vem um marcador de página super bonito e personalizado também para combinar com a história. E é essa caixinha que você assina e recebe todos os meses, e toda vez uma leitura completamente diferente. É muito legal, gente. Sou muito fã do Intrínseco. Estou aqui até olhando pra ele aqui na minha estante. Eu só queria fazer um adendo de que o brinde dessa caixa de fevereiro, do A Lista de Convidados, foi Investigação Literária. Um jogo inspirado no jogo do detetive, completamente pensado pela Letícia. Essa aqui que está conosco. Que legal, parabéns! Nossa, eu adorei. Obrigada. A gente passa a vida inteira jogando jogo de tabuleiro. Tem esses benefícios, né? Você chega na vida adulta e pensa, por que não fazer o meu jogo? Mas eu fiquei muito feliz com a repercussão do jogo, gente. Quero muito jogar com todos vocês quando a pandemia permitir. Se vocês ainda não fizeram isso, quando vocês jogarem Investigação Literária, manda foto pra gente, porque a gente adora ver. Mas a lista de convidados foi enviada em fevereiro no clube e já chegou às livrarias, na edição trade, que é a edição, enfim, que não é capa dura, que chega sem os brindes, mas já tá na livraria pra todo mundo que não é Intrínsecos também. Já tá aí, ó. Já tá mostrando aqui. Essa capa ficou linda, né? Eu sou bastante apaixonada. E eu amo também o subtítulo do livro. Perfeito. Você até mataria por estes convites. Eu senti que o editorial foi piadista nesse momento. Foi muito bom. Ficou difícil ser o marketing, porque a melhor frase já tava na capa. Uhum.
Mas, Leti, me fala o que é a lista de convidados, qual a história? Então, a lista de convidados, antes de mais nada, eu quero dizer que talvez vocês já conheçam a autora desse livro, porque o nome dela é Lucy Foley, e ela é autora de um livro muito famoso chamado A Última Festa. Muito famoso para os leitores da Intrínseca e também para quem já assina o Clube Intrínsecos há um tempo, porque a gente mandou o A Última Festa na caixinha de dezembro de 2019. No A Lista de Convidados, que é o novo livro da autora, a gente vai para uma ilha que fica no meio da costa da Irlanda, super isolada, em que vai ter um casamento extremamente luxuoso de um casal, a Jules e o Will. E tudo está perfeito, ou parece perfeito, né? Os convidados estão chegando de barco e tudo é do bom e do melhor. A ilha tem uma mansão enorme e a festa tá maravilhosa, até que você ouve um grito e um corpo aparece no meio daquela belíssima celebração. Então, surge a principal questão desse livro, que é você descobrir quem é o assassino, mas também descobrir quem é a vítima. Porque a autora não entrega nenhuma dessas informações, então você precisa ir lendo e analisando os pontos de vista de todos os personagens que estão ali dentro, que nesse caso desse livro são 6 pontos de vista, para poder saber quais aspectos do passado e do presente deles vão construir aquele crime. É aquele livro sobre mistério, para quem gosta muito de ser um Sherlock Holmes. Se você ainda não leu a Lista de Convidados ou A Última Festa, que é o primeiro livro da autora que a gente publicou aqui, e não quiser saber nada sobre a história, pode pausar o episódio, pode ler e pode voltar. Mas, se você já leu, ou se você não se importa de saber alguns detalhes, só vem com a gente. São detalhes importantes, gente, ó. São detalhes cruciais. Então, não... vai dizer só o nome do personagem. Não, a gente vai dizer coisinhas. Tô aqui preparada já. Como a Leti falou, a Lucy Foley também é autora de A Última Festa, que foi um hit. Eu adoro quando a gente envia primeiro o livro no Intrínsecos e quando ele chega na rua, ele vira um grande hit, porque dá um calor no coração. Esse foi um livro abraçado pelos Intrínsecos e abraçado por leitores em geral, fora do Intrínsecos também, então sempre fico muito feliz. A Última Festa foi enviada em 2019 no Intrínsecos, 2020 foi um dos livros mais vendidos, um dos lançamentos mais vendidos da Intrínseca, e os 2 livros são thrillers, levam a gente para lugares afastados, remotos, potencialmente perigosos. Os 2 apresentam pontos de vista diferentes de amigos que talvez não sejam tão amigos assim. Tem vários pequenos segredos de cada personagem que vão culminando para a revelação final, que é o assassinato, o assassino e a explicação do porquê que tudo aquilo aconteceu. E esse é só um dos motivos pelos quais a Lucy Foley está sendo chamada de Agatha Christie moderna. Sim, gente, Agatha Christie moderna, não é pouca merda, não. Vocês leram A Última Festa? O que vocês acharam dessa progressão da autora de A Última Festa para a lista de convidados? Então, eu li os 2, né? Assim que saiu A Última Festa, eu li. Eu acho que eu li em janeiro de 2020, se eu não me engano. Porque eu até gostaria de ter lido assim que saiu, no finalzinho do ano, porque ele tem o clima justamente de festa de fim de ano, né? Então ele se passa justamente nesse períodozinho. E acabou coincidindo, não sei se foi proposital ou não, né? Mas coincidiu, né? Da Intrínseca enviar realmente na caixinha justamente no fim do ano, né? Então, eu acho que para quem leu exatamente quando chegou, se sentiu muito dentro ali daquele clima de festa de fim de ano, né, entre amigos, porém amigos que não são lá tão amigos assim, né? A situação na Última Festa também se complica, como em A Lista de Convidados, e eu acho que dos 2 eu gostei mais de A Lista de Convidados mesmo. Eu acho que a autora conseguiu evoluir bastante ali na escrita, na construção da trama, conseguiu fazer uma história um pouco mais imprevisível mesmo. Eu acho que esse livro ele é completamente imprevisível. Por todas as pessoas que eu conversei, assim, né? Teve conteúdos lá no canal também, vídeo, enfim, tanto de A Última Festa quanto de A Lista de Convidados. E as pessoas comentaram que foi bastante imprevisível para elas, né? E eu concordo. Eu acho que A Última Festa, ele é um livro de estreia, né, da autora, e ele é um pouco mais previsível. Eu acho que no caminhar da história você vai sentindo ali algumas pistas. Eu acho que, não sei se também se é proposital ou não, né? Se a autora realmente quis levar mais o leitor ali a juntar as pecinhas do quebra-cabeças, mas em A Lista de Convidados eu realmente achei que ela te dá, assim, as ferramentas para você descobrir, mas não completamente. Você fica o tempo inteiro tentando, né, fazendo ali suposições. Eu achei sensacional, gostei muito desse livro. Esse realmente me surpreendeu bastante. Eu também li os 2, eu tive a sorte de trabalhar nas 2 campanhas, tanto do Intrínsecos
quanto do livro que foi pra rua. E quando eu digo sorte, é sorte mesmo, porque é revezado. Então, a Lucy Foley veio pra mim, porque no fundo, eu acho que foi de propósito. Mas eu concordo muito com o que a Ju falou, porque o segundo livro, que é A Lista de Convidados, você percebe que tem um refinamento na forma da autora de conduzir o mistério do livro. E até os temas que ela aborda, você sente que ela está bem mais confortável de tocar na ferida. Porque o primeiro, ele é muito interessante, óbvio, é um livro super legal para você embarcar nesse mistério mesmo de tentar descobrir quem são a vítima e o assassino. Mas os temas eu considerei menos impactantes, assim, quando você encontra os dilemas dos personagens. Já na lista de convidados, você vê personagens com dilemas que são daqueles que você tem que parar e respirar, assim, porque são temas bem mais sensíveis e isso contribuiu para que o desfecho fosse ainda mais chocante, porque são muitas camadas que ela abre, história de cada um dos pontos de vista. Então, com certeza, um próximo livro vai ser ainda mais legal. Eu acho que esses temas que ela toca em A Lista de Convidados, eles são sensíveis e eles sensibilizam o leitor também, né? E eu acho que é por isso que a gente talvez se apegue um pouco mais aos personagens de A Lista de Convidados, né? Pelo menos eu senti isso, que, assim... Eu lembro que quando eu fiz o vídeo no canal de A Última Festa, eu falei que todos os personagens eram odiosos, né? Todos os personagens de A Última Festa, não tinha um que salvava. Eu fiquei assim, bem pé da vida. Porque geralmente a gente quer torcer pelas pessoas, né? A gente quer ali e tal. A gente quer gostar de alguém. Só que em A Última Festa, esse realmente não é um livro feito para você gostar das pessoas. Não é um livro feito para você se apegar ali às pessoas, né? E até mesmo livros de suspense, thriller, tem um pouco disso, né? Muitas vezes eles não vão a fundo também ali nas questões pessoais e dilemas dos personagens, porque tem esse foco no suspense, no mistério, no crime, né? Então, nem sempre, né? Tem exceções, claro, mas nem sempre a gente se apega ali e nem sempre os autores aprofundam nessa parte, né, do psicológico dos personagens. Mas a lista de convidados, realmente a autora conseguiu fazer isso, tanto que tem pelo menos umas duas personagens ou três que eu gostei muito, que eu me identifiquei, assim, que eu ficava torcendo, sabe, para elas ficarem bem, né, de alguma forma. E isso justamente se deve a essas questões mais sensíveis, porque a gente fica muito tocado, assim, por esses temas, né? São temas muito, muito delicados. E eu acho que a autora realmente, como você falou, acho que ela colocou o dedo na ferida, mas de maneira também que, assim, não foi nada desmedido, né? Então, eu gostei muito. E é curioso ver como ela repete algumas coisas, né? Porque a estrutura do livro a gente já sabe muito que é mais ou menos semelhante entre A Última Festa e A Lista de Convidados. Do fato de que tem uma vítima, um assassino, que tem uma grande celebração, pessoas em um lugar isolado. Mas também tem uma coisa que ela repete nesse livro, que é muito legal, que é uma característica dos personagens, porque os dois livros têm uma personagem que é aquela menina que todo mundo acha fútil, que ela é popular, ela é bonita, e ao mesmo tempo tem aquela figura da pessoa que trabalha na propriedade, que ela é meio sombria, que ela é misteriosa, que você desconfia dela, mas você não desconfia. Então, eu acho que A Última Festa ela conseguiu trazer essas figuras emblemáticas com uma nova face, assim, para a lista de convidados, porque dá para ver o estilo dela muito bem marcado e eu adoro o fato de que ela leva essas histórias para um local que é totalmente inabitado e o local por si só já parece meio tenso e a pessoa que trabalha lá, ela reproduz essa imagem. Essa pessoa também parece meio misteriosa e cheia de segredos. Então, eu gosto muito sempre desses personagens, porque pode ser que eles realmente sejam a chave da trama ou pode ser que eles só sejam pessoas que são fechadas porque elas são assim, sabe? É bem legal. E esses personagens lembram muito o arquétipo do mordomo das histórias de mistério, né? Que são os personagens que são misteriosos, parecem que sabem mais do que você, mais do que o leitor ou mais do que o telespectador, e que parecem que escondem um segredo sobre o seu passado ou sobre o passado dos chefes deles, né? Vocês acham que foi proposital, foi uma escolha consciente da autora colocar esses personagens, esse paralelo mesmo das histórias? Eu acho que sim. Eu acho que nada parece ao acaso nesse livro, assim. Eu acho que, né, se tá ali é porque realmente faz algum sentido, né? E para quem leu, quem já leu, né, a última Festa e a Lista de Convidados também, né, especialmente, porque a gente está falando, né, um pouco dos dois, né, mas eu tô tentando ter um cuidado de não dar spoiler de A Última Festa, porque vai que, né, a pessoa tá ouvindo esse podcast, já leu a Lista de Convidados, mas ainda não leu A Última Festa, né? Não sei, não quero dar um spoiler.
Mas em a lista de convidados, né, a gente percebe a importância dessa figura, né, não é ao acaso, realmente tem um porquê dessa figura, né, por exemplo, da Aoife, de ela estar ali, e ela é realmente uma chave na história, né, ela teria que estar ali. Então, no caso, pelo menos desse livro, assim, no final a gente descobre que é proposital, sim, de que ela sabe coisas, sim, né. Agora, em A Última Festa, eu não vou comentar, pra não dar Em A spoiler. Última Festa pode ser que sim, pode ser que não, mas na lista de convidados, você vê que aquela pessoa sombria e tal, ela, quando você entende a participação dela em toda aquela história, primeiro que você leva um susto, né? Porque Não tava esperando, ela é gente. sombria, mas ela não era tão sombria assim, vai. Ela só era uma mulher que é fechada. É, exato. É, séria, né? Parecia uma pessoa sóbria, assim, né? A visão das outras pessoas com relação a ela, né? É que ela era uma pessoa, assim, muito meticulosa ali com os cuidados da festa, né? Como uma figura de cerimonialista ali, de proprietária, de que ela sabia bastante também sobre a região, né? Então, as pessoas não sabiam se, de repente, né? Não sabiam porque não sabiam do passado dela, né? Mas o leitor já sabe que ela já morou ali e tudo. Então, os outros personagens ficavam pensando, né? Mas nossa, como ela sabe aqui, né, sobre esse pântano, como ela sabe das histórias, né, do local, da região. E ela é essa figura, assim, eu tenho a impressão, gente, assim, muito cinematográfica de que ela é aquela pessoa que aparece no cômodo quando você menos espera, a pessoa tá lá parada na porta, sabe? Consigo muito imaginar isso. Ou na janela, olhando lá de fora pra Uhum, você. Eu exatamente. adoro esses personagens, esses donos da propriedade. E eu fiquei muito chocada mesmo, porque foi muito diferente a construção desses personagens do A Última Festa para a lista de convidados. E eu gosto. E você falou que os personagens são odiosos de A Última Festa, eles são, mas eu gosto tanto de personagens odiosos. Eu adoro tanto odiar eles, eu adoro tanto falar, ai, que escroto. Mas dá um pouco de pena de alguns personagens do A Última Festa, né? Eu ficava com muita pena da menina que era recém-chegada, da Emma, porque quem nunca foi um recém-chegado, sabe? Então, acho que na verdade você vai ter pena dos personagens dependendo até da sua própria vida, de onde você já sentiu essa dor, essa ferida deles, e aí você pensa, tadinha, ela é recém-chegada, quantas vezes eu já fui a recém-chegada e ninguém me acolheu? Ou às vezes, se você é na sua vida essa pessoa que é muito vista pelos outros como poderosa e destemida, e na verdade você não é, você pode se identificar com um outro personagem que quem não tem essa característica não vai se identificar tanto, porque você na verdade conhece o lado B do que o autor está contando, não necessariamente pelo que ele fala, mas é pelo que você entende a partir do que ele E fala. eu acho que essa construção de. É isso, você vai por pontos de vista de 6 personagens no livro, e todos eles têm esse lado B, tem ou um mistério, ou um lado mais sensível ou vulnerável que você não desconfia da primeira vez. E eu gosto muito de como a autora constrói isso. Esse personagem, por exemplo, é Juno, né, da lista de convidados, que é o padrinho, né, do noivo, enfim, amigo de infância, né? Esse é um personagem que eu fiquei, assim, até metade do livro, mais ou menos, eu acho, muito em cima do muro com ele. Porque tinha horas que a gente ficava com uma peninha, mais ou menos, né? Porque ele, né, é como se ele fosse, assim, o patinho feio da história, né? Ele não é amado, ninguém liga para ele, aí perdeu oportunidades de trabalho, né? Enfim, não conquistou as coisas que os outros ali do grupo de amigos de infância conquistaram, né? Ele sempre se vê muito aquém ali das conquistas e da vida das outras pessoas, né? Ele, inclusive, também fala que quando ele era, né, daquela escola, internato lá deles, ele também se sentia assim. Então você fica um pouco com dó dele, mas aí ele mostra muitas vezes o outro lado dele, né? E aí você fica com ódio também. Então, assim, por exemplo, a relação dele lá com a Olivia, que de vez em quando ele tava lá meio perseguindo ela. Pô, cara, eu ficava morrendo de ódio, né? Então tem, assim, além das outras coisas, né? Que a gente não tá chegando ainda nisso pra não dar tanto spoiler, assim, mas tem essas outras questões dele também que, assim, dá muita raiva. Então, assim, é legal que a autora também mostre esses dois lados, né? Porque as pessoas não são completamente boas ou completamente ruins, né? Nem na vida real, nem na ficção. Mas é legal você enxergar, né, por todos esses ângulos. E aí o legal das visões também, das perspectivas diferentes da história, devido aos diversos narradores, é que você
percebe pela voz da pessoa, né? Como que ela se vê ali do personagem, né? O próprio, por exemplo, o Juno mesmo, né? Falando de si é uma coisa e outras pessoas falando dele é outra, né? Então você vê vários ângulos também. E eu acho interessante também sobre esse núcleo dos colegas de escola, que é a parte que eu acho mais legal de ter pontos de vista. Porque se tivesse um narrador único, você ia criar uma concepção sobre esse grupo de rapazes. Porque é isso, eles quando estão juntos ficam brincando e falando coisas e agem daquela forma que nós, mulheres, às vezes olhamos e pensamos, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Mas como você dá o ponto de vista de várias pessoas ao longo da história, você entende que, assim, aquilo ali é um lado deles. Eles têm outros lados, eles têm profundidade, eles têm sentimentos, e aquilo ali é uma faceta deles quando estão com os amigos, não é a única verdade. Nossa, mas aquele grupo de amigos, eu queria assassinar todos eles. Eu consigo ver, sabe? Sabe aquela pessoa que, cara, eu conheço, já conheci gente assim. Dá pra visualizar. Eles lá fazendo aquela festa, batendo na mesa, assim. Eu super Não, é totalmente bizarro, né? A gente vê, mas todo mundo tem coração, né? E assim como você falou a visão das mulheres, né, disso, a gente tem um pouco da visão das mulheres sobre esse comportamento masculino, assim, através da Hannah e acho que da Olivia um pouco também, né, que elas aparecem lá. A Hannah, por exemplo, ela mesma julga o comportamento, né, do companheiro dela, do Charlie, né? Ela julga por ele estar fazendo coisas que ele não faria, mas só por conta ali da influência das pessoas, né, do meio, deles estarem ali fazendo praticamente um bullying com ele, né? Então, ele acaba fazendo coisas que ele normalmente não faria. Ela julga isso, mas quando é a vez dela, né, quando acontece com ela, ela também se deixa levar e também faz, né? Bebe ali, enfim, porque eles estão ali torcendo para ela beber, aquela coisa bem infantil, e ela acaba também cedendo, né? Então, é legal que a gente vê a visão da mulher, né, por exemplo, sobre esses comportamentos e como a mulher também, né, vai com a situação também, fragilizada pela situação, enfim. Então, Pois é muito... bem A interessante. pessoa no grupo e a pessoa individual, em alguns casos, são pessoas totalmente diferentes, né? Tem gente que a gente acha que é extrovertido, mas se encontrar na rua, a pessoa tá ali quieta, com o cabelo meio que escondendo o rosto, não quer falar com ninguém, mas numa festa é o rei da festa, a rainha da festa. É muito engraçado essa relação mesmo que a gente tem nos grupos e a influência que isso tem no nosso comportamento naquele momento. E o livro é muito visual, né, com relação a esses comportamentos de grupo, assim, né? E é uma coisa que ela também fez muito bem no Última Festa. Gente, eu vou parar de falar de Última Festa, mas é que é verdade. Ela também fez isso muito bem em Última Festa, que é em grupo, como ele se comporta. Eu lembro da cena de Última Festa, não é muito spoiler, acho que esse é o nome dela, mas da mulher bebendo, virando a garrafa de champanhe de uma vez. E me lembrou muito da cena da Hannah bebendo champanhe, falando, tipo, foda-se, vocês aí estão enchendo o saco, vou beber essa merda desse champanhe aqui, caralho. E a Hannah, ela não parece nem um pouco a pessoa que faria isso. Pois é. A Hannah foi uma personagem que eu gostei muito. Foi minha favorita, eu acho que ela é a pessoa sensata de todo o resto. Tipo, a Jules, que é a noiva, tadinha, eu tenho pena da Jules, mas ela é a Jules, bastante fútil e bastante otária. A Jules seria a melhor amiga da Miranda do A Última Festa. Elas iam juntas falar futilidades e comprar roupas. Possivelmente. Vale dizer que eu falei falar futilidades e comprar roupas, porque para mim comprar roupa não é futilidade, compro muitas. Eu apoio. Comprar roupa é ótimo. Muito divertido. E falar futilidade também não é nada ruim. Também é ótimo. Não, isso é ótimo, mas comprar roupa não é fútil, gente. Comprar roupa é ótimo, experimentar a roupinha, blusa nova, ótimo. Exatamente. E aí, eu acho que, assim, tem uns personagens bem estereotipados também, né? Assim, tem... Por exemplo, né, a menina que gosta mais de comprar roupas, enfim, que dá mais valor à beleza, à estética, né? No caso, a Última Festa, né? Mas aqui, na minha lista de convidados, também temos a Jules, que também é essa pessoa, né? E a gente já tem, por exemplo, a irmã, né? Eu achei muito interessante a relação das duas, inclusive, né? E aí, já a irmã já é totalmente diferente, né? Então, a Hannah também é outra pessoa completamente diferente, que fica ali, é aquela pessoa que fica mais deslumbrada ali pelo luxo, né? Assim, que não está acostumada com aquilo, né? Que se sente um pouco também um peixe fora d'água ali no meio daquela festa, né? No caso, os pais acho que da Jules, né? Que também são figuras, assim, muito interessantes, né? Porque aí a mãe, que é divorciada, aí o pai, que tá lá com a nova esposa, que é novinha, que é toda... assim, bonita também e tal, e aí a mãe da Jules também tem aquela relação estranha, né, com as duas filhas, que a gente também não entende muito, assim, né, que parece que ela dá mais atenção mesmo à Olivia, não dá tanto pra Jules,
A Jules mesmo, né, diz que teve uma infância, né, ela contando aquela infância mais difícil, que a mãe não era aquela mãe, aquele instinto tão maternal com ela, né, porque a mãe vivia trabalhando, procurando uns empregos, acho que em teatro, essas coisas, né, enquanto já com a Olivia, né, existe também essa mágoa, né, já com a Olivia ela foi aquela mãe, né, então tem uma relação conturbada ali entre elas. Então, tem várias situações, assim, né, que são situações chave, assim, padrão na história, né, que a gente consegue ver. Alguns estereótipos também, né, que é bem interessante, porque eu acho que ela consegue trabalhar cada uma dessas situações, né, de uma maneira bem legal, para o leitor se visualizar, né, entender várias situações entre, assim, as relações entre as pessoas, né. Eu gosto muito disso. Porque a vida da Jules, ela age como se, tipo... E eu acho que ela fala isso em um momento. Tipo, cara, todo mundo inveja a vida que eu tenho. E então ela não teria razões para sentir inveja de mais ninguém ali. Principalmente ali, que são as pessoas próximas dela. E aí mostra que ela além dela sentir ciúme da relação com a mãe, ela sente ciúme do corpo da Olivia. E a Olivia tá, tipo, fudida da cabeça. A Olivia tá triste pra caralho. Exatamente. É um relacionamento bem triste das duas, né? E a Olivia é descrita não como um corpo saudável, né? Sempre, na minha cabeça, pelo menos, ela era uma figura com pálida e ali com uma expressão corporal meio fechada, então... Pois é. Mas essa relação das duas é muito interessante, né? Porque as duas são completamente diferentes, tiveram aparentemente, mesmo sendo pela mesma mãe, né? Criadas pela mesma mãe, criações diferentes, né? Então, uma infância diferente e tudo mais. Apesar de elas quererem ter uma relação uma com a outra, né? A gente percebe que as duas, elas querem ter essa relação boa e saudável. Mas ainda assim, elas têm pensamentos, assim, críticos uma com relação à outra, né? Então, a Jules, né, pensa tudo isso que a Olivia fica com esse, sei lá, é muito mimada e fica com essas questões dela que não são importantes, né? Ela não sabe, na verdade, tudo que tá acontecendo, né, com a Olivia. Mas ela já acha que é tudo bobagem, que é tudo besteira, né? Que ela é muito mimada, que ela devia estar fazendo algo da vida. E, por outro lado, a Olivia já enxerga as coisas da Jules já talvez como muito superficiais, né? Como muito fúteis também. Então, as duas são diferentes, mas elas querem ter essa relação, querem que a relação dê certo, mas ao mesmo tempo elas não se entendem, assim, né? Elas não entendem as decisões uma da outra, né? Não se conhecem, parece, né? É tão triste, eu nem tenho irmãos, né? Mas eu fiquei vendo, assim, né? Eu queria que elas se dessem bem, né? Ficassem bem. Mas na minha cabeça, acabou o livro, elas começaram a se dar melhor, elas vão virar melhores amigas agora. Eu também acho. Assim, deu aquele empurrãozinho, assim, no final do livro, né? Pra você achar que a partir dali, né? Já que, por exemplo, a Jules já descobriu toda a situação também ali, né? Com o Will e tal, que ela iria entender, né? As atitudes da irmã, por exemplo, e que as coisas não eram tão simples quanto ela achava, né? Aquela cena da Jules, e aí, gente, spoiler... da Jules ouvindo a conversa da Olivia e do Will, e indo lá e, tipo, indo salvar a irmã de uma certa forma, indo, tipo, se recompondo pra falar, agora eu vou ter que me intrometer aqui porque eu vou salvar essa menina. Não era nada do que eu pensava e eu vou ter que ajudar ela. Pra mim foi aquele momento que eu falei, gente, é isto, elas vão virar melhores amigas agora, elas vão conversar sobre tudo o que está errado na relação delas, terapia de família sim, e best friends. Mas nossa, e o livro é cheio desses momentos, assim, que você fica tenso e fala, caraca, agora! Assim, nossa, é agora que o bicho vai pegar. E aí muda o capítulo, aí pronto, é outra cena, aí você tem que esperar pra chegar naquilo que você quer. A mesma coisa com relação a quem era o assassino e quem era a vítima, né? A mesma coisa. Vários momentos, assim, parecia que era outra pessoa, né? Então dava todo indício de que, caraca, então foi fulano. Tipo assim, quando pisaram, por exemplo, né? Alguém pisou e percebeu que era aquela coroa da noiva, né? Que tava no chão, assim. Aí eu falei, pronto, quem morreu, pronto, foi a Jules, meu Deus. E aí, você não sabe, né? Eu acho que é muito bem construído mesmo, né? Muito bem amarrado essas tramas e como a história vai evoluindo e levando o leitor para um lado, para o outro, né? Até você descobrir realmente o que aconteceu. Esse foi um livro que eu de verdade não dormia pra ler. Eu ficava acordada até 2 horas da manhã. E acho que eu li em 2 dias. Porque eu tava tipo, gente... Eu acho que esse é o livro e agora? disso, né?
Tipo assim, você tá com ressaca literária, pega um livro desses. Porque, assim, eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito com livros de thriller, suspense, e romances também, né, no geral. Livros, assim, mais de entretenimento, né? Eu acho que as pessoas têm muito preconceito, porque, você vai ler e não vai acrescentar nada na sua vida, ou alguma coisa assim. Mas, cara, assim, o entretenimento é algo muito valioso, é algo muito precioso. E um bom entretenimento, então, melhor ainda, né? E esse tipo de livro é o livro para você realmente, cara, sair da sua realidade, ir lá viver outra coisa. Você vai lá pra Irlanda, sabe? Outro clima, outra situação, vai mergulhar na história, vai esquecer tudo que tá acontecendo assim fora do livro, vai ali adentrar a história mesmo. Se a pessoa tiver com ressaca literária, tipo, não tô querendo ler, não gosto mais de ler, nada mais me atrai, é esse tipo de livro mesmo que vai trazer a pessoa assim de volta para mergulhar assim numa história, né? Então, mesmo que seja um livro tido como entretenimento, às vezes até mesmo pelo formato, né? Que a gente vê que é um formato muito Agatha Christie mesmo, né? Bastante daquela coisa assim, né? Das pessoas específicas num local confinado, onde alguém morreu, alguém matou e tal. Então, é mesmo uma fórmula, né? Claro que cada autor vai trazer ali as suas características, né? A sua narrativa, a sua escrita, né? Vai acrescentar ali a sua cara, né? A história. Mas ainda assim, é uma fórmula muito conhecida. Mas eu acho que tudo isso depende de como você encara, né, aquela história, porque tem gente que nunca leu nada desse tipo. Dependendo de como o autor escreve, de como ele coloca, eu acho que pode ser extremamente surpreendente, né, como esse livro para mim foi bastante imprevisível. Tem a questão dos personagens também, que eu acho que de livro para livro, né, eu acho que o que muda muito é isso também, né, que além de como contar a história, tem ali as pessoas que fazem parte da história, né, então cada um vai ter o seu jeito. Então, eu acho que, assim, é um excelente livro para quem está com ressaca literária, quem precisa, assim, gostar de ler, né? Nossa, tô odiando ler. Pega um livro desses, assim, que você vai realmente mergulhar, esquecer do mundo. Então, eu acho muito legal esse tipo de livro de suspense, que sempre me dá aquela sensação de quero ler mais, não quero parar de ler, nem para ir no banheiro fazer xixi, sabe? E como ele é um livro que tem muitos pontos de vista, ele faz com que os capítulos sejam bem curtinhos. Então, você vai igual nem percebe, na verdade. Você vai virando o capítulo e pensa, só mais 3, 4 páginas. Só mais 3, 4 páginas. Porque às vezes, quando o livro tem capítulos maiores, você, quando termina um, pensa, agora tenho 25 páginas na minha frente, vou parar. Esse você não para, porque são só 3, 4 páginas, quando muito 10 páginas, e aí você vai, quando percebe, quando você acha que assim, não, agora eu vou parar, tem aquele cliffhanger, que é tipo, no próximo capítulo eu vou descobrir. Então, super concordo que é um livro excelente para quem ou não está familiarizado com esse gênero, porque é um livro fácil de você entender, não tem nada de complexo na forma ou na linguagem, você não precisa conhecer outras obras do gênero para apreciar, então é super legal para quem está começando e também super legal para quem não está com tanto tempo para uma leitura muito densa, ou para quem quer ler entre outras coisas, ou para quem quer só sentar e ler um bom livro. Exatamente, ler um bom suspensinho gostoso, distrair a mente. Um homicídio para relaxar. Relaxar. É o seu passatempo, né, Letícia? Eu não mato ninguém, gente. Eu acho que as pessoas falam essas coisas de mim, parece que eu sou o quê, né? Eu apenas me informo sobre essas coisas na literatura. Se por acaso, assim, né, alguém te perguntar, você sabe como esconder um corpo, né? Claro. O autor matou, eu tô lá lendo, mas nunca matei nenhum personagem, nunca fiz isso. Mas se precisar, né? Na verdade, uma vez eu escrevi um livro, ele durou 18 páginas só porque eu matei todos os personagens. Tá vendo só? Não pode ver um personagem que quer matar. Porque tem um mistério, né? Todo mundo vive com o mistério. Ju, você falou que o livro leva a gente pra Irlanda. E só pra contextualizar, o livro leva a gente pra uma ilha muito sombria na costa da Irlanda, em que durante a história a gente descobre que aquela ilha já foi palco de alguns conflitos e que muito provavelmente existem corpos sugados pelo pântano daquela ilha e os restos mortais estão lá até hoje. Sim, Lucy Foley, você é bastante dramática e sombria. E a Irlanda já é um país bastante fantástico, mistura bastante o mundo real com o mundo fantástico. A gente, inclusive, trouxe no Intrínseco Digital uma lista de algumas lendas locais. O Bruno, que trabalhou com a gente na Intrínseca, hoje mora lá. A gente chamou ele e a Fernanda Breder, que é a esposa dele, para contarem pra gente essas lendas. E, gente, eu não sabia, por exemplo, que a origem do Halloween estava na Irlanda. Não fazia a menor ideia.
Se você assina Intrínsecos e recebeu essa caixinha, vai lá no Intrínsecos Digital conferir a lista. Só um parêntese sobre esse conteúdo do Intrínseco Digital, que tem uma coisa incrível também nessa lista, que existe uma lenda lá tão forte sobre a Casa das Fadas, que as construções são feitas desviando, gente. Eu achei isso muito louco, porque você tem que fazer uma estrada, se tiver uma casa de fada, você tem que desviar essa estrada. Isso é realmente um país com lendas fortíssimas. Aí eu acho que não foi nenhuma coincidência que a Lucy Foley decidiu basear sua história, colocar sua história naquele país, o seu novo suspense naquele país. E essa história da ilha, esse clima sombrio, ele em certo momento levou vocês a pensarem que a história ia seguir por um caminho sobrenatural? Eu acho que, assim, eu não achava que seguiria por esse caminho, no sentido de repente, a vítima ter sido assassinada por algo sobrenatural, ou, sei lá, um espírito estar ali realmente. Eu não achei em momento nenhum que teria algo concreto com relação a isso. Mas eu achei até que teria um pouco mais sobre essas lendas, né? Porque é falado ali, né? Aí tem essa coisa do pântano, que tem muitos corpos ali e tal. E tem todo esse clima um pouco mais misterioso, assim. Então, eu até achei que talvez a autora iria trazer mais alguns elementos e contar mais alguma coisa, alguma lenda local, alguma coisa assim, né? Mas não que isso iria entrar, assim, realmente na história. Eu acho que por já ter lido A Última Festa, que é um livro que todos os fatos são bem concretos, assim, não tem nada que seja justificado por elementos sobrenaturais, eu não imaginava que nesse livro ela optaria por esse tipo de recurso. Mas também acho que eu nem cogitei por isso, porque tem autores que são bem marcados por mesclarem elementos sobrenaturais com elementos do cotidiano, tipo a CJ Tudor. Sabia que você ia falar isso. CJ Tudor do nada, Tá tipo... só esperando aqui, tá só esperando. Mas CJ Tudor, você tá lá dentro do carro, passeando, do nada, um fantasma. O que está acontecendo? Mas a Lucy Foley eu não imaginava. Mas eu acho muito legal agregar essas lendas. E, na verdade, na minha visão, ela coloca essa questão do pântano, dos cadáveres que estão ali embaixo, porque se você senta numa roda com seus amigos e alguém te conta essa história, eu não preciso que apareça um fantasma para eu ficar morrendo de medo. Eu já tô morrendo de medo só de saber da hipótese de aparecer um fantasma. Agora que é uma ilha deserta, Pois né? é. Então, tipo assim, pra onde que você vai correr se tiver um fantasma ali? E tem muitas coisas, tipo grutas e uns lugares que você nunca pensa. Se eu tiver com medo, eu vou pra lá. Todos os ambientes parecem mais sombrios do que onde você já tá. Então, ela deve ter brincado com isso de eu vou jogar pra eles aqui uma história de terror, pra eles já ficarem aterrorizados e o que vier pela frente vai ser só mais um susto. Vocês lembram de uma cena que tem, acho que é um cara, não lembro, acho que aparece na janela e aí assusta, eu acho que é a Hannah, não lembro. Tem uma cena que aparece uma pessoa na janela, a pessoa tá lá olhando eles, eu acho que aquele grupo de amigos lá naquele momento que eles estão bebendo, jogando, conversando, e aí tem uma pessoa que tá lá olhando pela janela. Esse foi o único momento que eu fiquei assim, tipo, ih, que é isso aqui? O que vai acontecer? Mas aí era uma pessoa real mesmo, não era nada sobrenatural. Uma vibe meio os outros, né? Eu falei, hein, quem é essa pessoa? Tá vivo ou tá morto? Exatamente, mas achei muito legal. E vocês preferem thrillers sobrenaturais ou thrillers com mistérios mais concretos, assim? Foi um homem mesmo, que foi um ser humano? Eu não sei se eu tenho uma preferência, sinceramente, porque eu adoro de qualquer jeito, né? Eu gosto desse estilo da Lucy Foley, que é mais pé no chão, assim, né? Focado ali na realidade, nos problemas reais, né, cotidianos e tal, e entre as relações humanas, mas eu adoro CJ Tudor também, né? Então também adoro, assim, sou super fã de carteirinha. Acho que quem estiver ouvindo esse podcast que me acompanha sabe, né, e sabe que eu não ia perder essa oportunidade de falar isso aqui, que eu sou super fã, e eu adoro como ela consegue mesclar ali, colocar esses aspectos, não necessariamente querendo explicar eles, né, mas mais para ilustrar, ou para trazer um clima, ou para compor ali, né, uma cena, uma situação e deixar a coisa mais sinistra, mas eu adoro, assim, eu sou super fã, mas eu acho que depende também, eu acho que pra mim depende muito mais do escritor, da história, do que se vai ter ou não elemento sobrenatural no suspense, né, que das duas formas, se for muito bem escrito, eu vou gostar do mesmo jeito. Eu acho que tem certas liberdades poéticas dos autores que eu sou mais suscetível a aceitar do que outras. Porque eu sempre cito na Intrínseca um caso, quando eu fui ler um livro do Neil Gaiman, que o rei era um rato. E eu fiquei extremamente perplexa, porque, tipo,
não existe realidade no universo ou nada, nenhuma lei da natureza que justifique um rei ser um rato. Mas quando eu leio um thriller que tem elementos sobrenaturais, às vezes isso para mim passa com mais crível do que certas coisas que a gente vê em livros de fantasia, por exemplo. Porque eu tenho uma crença que, sim, eu acho que podem sim ter espíritos, eu acho que podem sim ter cemitérios indígenas que criam energias em locais que passam a eternizar toda essa herança, né, que eles carregam. Então, se isso leva a uma cena ou a uma resolução sobrenatural, isso não me choca, porque eu acho que fica dentro da casinha do, ok, isso não é exatamente o que a gente acha que acontece, mas poderia. Então, não tenho problema com o sobrenatural, a não ser que seja uma coisa que eu ache completamente fantasiosa, meio Gasparzinho, sabe? O fantasma que anda no ombro da menina, eles aprontam por aí. Aí talvez eu não fosse me interessar tanto por essa história. Preferiria uma que fosse com elementos mais da vida real. O meu único problema com histórias com sobrenatural é que eu não consigo dormir depois. E eu tava lendo pela primeira vez O Homem de Giz, e tem uma cena que ele vê uma mão chegando, subindo. Eu tive que parar tudo, acendê-la e falar: cadê essa mão? Mãe, pai, vocês estão aqui. Mas eu adoro ler, só que eu preciso realmente ler apenas de dia com outras pessoas na casa. Vocês conhecem um filme chamado Navio Fantasma? Conheço! Ele é um filme antigo. Ele é a definição perfeita do que pra mim é o sobrenatural aceitável. Porque é isso, tem fantasma, tem sangue saindo do teto, tem umas coisas muito loucas, mas eu olho aquilo e penso, faz todo sentido, as pessoas morreram nesse navio. Não, com certeza. Então... Inclusive, agora que você falou, tô querendo rever, né? Vou ver onde é que eu vou. Nossa, muito tempo que eu não vejo também. É um filme excelente, assim, dá muito medo, Tyler. Se for ver, chama sua mãe e seu pai. Assiste com eles. Mas é isso, é aquele sobrenatural que você consegue achar crível, porque ele tem ali um fundo de verdade pra você, sabe? Tipo, realmente, eles morreram aqui, então talvez eles estejam todos aqui mesmo. Já se prepara para as dicas no final do episódio. Vou até procurar onde tem. Fica aí a dica, galera, já anota. Já foi uma das minhas dicas. Não tem nada a ver com a lista de convidados, mas é um ótimo filme. E, gente, inspirada no Grande Casamento do Ano de Jules e Will, fiquei pensando aqui, se a gente fosse fazer uma festa numa ilha afastada de tudo, quem vocês levariam? Escolham 3 pessoas, e aí podem ser famosos ou pessoas que já morreram, para levar com vocês para uma grande festança numa ilha. Falando em espíritos, né? Ou pessoas que já morreram. Ai, gente, esse tipo de pergunta é tão difícil, porque no momento em que estamos vivendo, né, a vontade que dá é levar as pessoas próximas, né, da gente mesmo, nenhum famoso, nenhuma celebridade. Mas eu até pensei aqui em alguns autores, né? Porém, na minha lista mental aqui tem pelo menos uns 10, né? Até porque fazer uma festa, né, tem que ser mais gente, né? Não? Concordo. Já que falamos na CJ, ela não estava na minha lista, mas pensando aqui, acho que poderia entrar. CJ, deixa eu ver, Stephen King, já pensou? Ia dar um bate-papo ótimo, porque a CJ já é fã do Stephen King, né? Ia ser assustador. Eu também. Então, ia ser top. Só nós 3 já tava bom, entendeu? Então, eu não sei, eu achei nós 3, de repente, chamar também a Charlotte Brontë, ou, não sei, Octavia Butler, Margaret Atwood, quem mais? Dickens, que eu tô lendo o livro dele agora. Tanta gente maravilhosa. Um desses, vai. Mas, assim, é certo que Jay e Stephen King. Arrasou. E eu. Com certeza. Arrasou. Eu acho que seria uma festa bastante assustadora. Principalmente se tivesse naquela chuva da história de lista de convidados. Realmente, acho que eu teria grandes sustos. Pois é. Você não estaria convidada, né, no caso. Obrigada, Ju. Fui expulsa da festa. Expulsar da minha festa imaginária. Mas é porque você, não sei, você, CJ, Stephen King, eu tô sentindo que talvez não ia rolar assim. Justíssimo. A gente ia conversar uns papos que acho que você não ia curtir, ainda mais se fosse uma ilha deserta mesmo. Acho que você ia ficar muito assustada. É que a festa é você mais 3, mas ninguém te contou que quando você chegar lá já está a Tayla com uma galera.
E você, Leti, quem você levaria? Então, eu tava até conversando com as meninas sobre isso antes da gente começar a gravar, porque a primeira coisa que eu pensei foi, gente, uma festa, quanto tempo eu não vou numa festa, né? Levaria, sei lá, minha namorada, minha mãe, meus amigos. Mas aí eu pensei, não, gente, pera, vamos tornar isso mais interessante pra quem tá ouvindo, porque afinal vocês não conhecem. Assim, são pessoas muito legais, mas vocês não conhecem essas pessoas que eu tô falando. Então, baseado nas pessoas que vocês podem conhecer, eu levaria a Patricia Highsmith, que é uma autora que está recentemente na Intrínseca, que ela escreve thrillers também, só que os thrillers dela têm um estilo diferente do A Lista de Convidados, mas que ela cria personagens, vilões extremamente carismáticos, daqueles que você torce por eles. E assim, uma pessoa que tem a capacidade de criar um vilão que você vai gostar, incrível, porque ela consegue pegar uma pessoa que faz um monte de coisa errada e transformar ela em alguém que você torce por ela. Então, além da Patricia Highsmith escrever na década de 50 e trazer temas que eram considerados super tabu na época, os livros dela têm zilhões de menções a drinks de todos os tipos. Ela conhece muitos drinks, gente. Eu totalmente levaria essa pessoa para uma ilha deserta, para uma festa. Eu levaria ela para uma viagem comigo numa cabana, em qualquer lugar, porque é muito valioso uma pessoa que sabe fazer drinks. Eu não fazia ideia. Não, sério, a Patricia Highsmith parece uma pessoa incrível. Eu e a Tayla, a gente fica falando dela assim com uma admiração que dá muita pena que a gente não tem mais a chance de compartilhar o mundo com ela, sabe? Eu sou muito fãzoca da Paty. Poxa, vocês têm que compartilhar esse amor aí comigo, entendeu? Vamos conversar aí, porque eu li só um livro dela e ainda não curti 100%. Então, eu tô querendo curtir, porque eu gostei muito da escrita. Então, eu quero ler mais. Você leu o Em Águas Profundas que você leu? Né? Imagino que é o que o pessoal mais fala que não é tão empolgante, né? É, porque o Em Águas Profundas ele é um pouco mais lento, mas ela tem esse estilo que você conheceu. Ela tem o estilo do Em Águas Profundas. Só que a série Ripley, ela é sensacional, não tem nenhum defeito. Ela é esse mesmo estilo, só que um ritmo, acontecem mais coisas, tem um ritmo mais acelerado e a gente fica mais aflito, porque o Tom, ele consegue ser ainda mais carismático do que o Vic. Porque o Vic, você tem... O carisma dele é porque ele parece muito vítima das situações e ele parece muito bonzinho. O Tom é porque ele é um cafajeste maravilhoso. Ai, gente, eu só associo ele ao Matt Damon, né? Só penso na cara dele também. Só vejo o Matt Damon. Eu fui escrever um texto falando dele e o Matt Damon me lembra o Leonardo DiCaprio, né? E aí eu comecei a escrever o texto comparando o Jack com o Tom Ripley, né? Viagens, as referências que o cérebro faz. Mas a Tayla gostou, aí eu deixei no texto. Ah, obrigada! Eu não sabia que você tinha deixado. Mas enfim, além da Patricia Highsmith, porque infelizmente eu não posso levar só ela pra minha festa, eu acho que pra combinar bem com ela, eu levaria a Gillian Flynn, porque é uma autora que tem um estilo bem parecido e que ao mesmo tempo... Eu acho que eu vou pra sua festa. Você vai pra minha festa? Eu acho que eu vou... eu acho que eu vou na minha, eu vou pra sua, aí depois a gente destroca. Leva os seus autores pra minha festa. É um espaço bem grande, eu acho que cabe mais que 4 pessoas lá. A gente pode juntar as 3 festas, tá tudo certo. E a Gillian Flynn, ela é super influenciada pela escrita da Patricia Highsmith, né? O estilo dela é muito influenciado. Ela era fã, ela é fã, né? E a Amy do Garoto Exemplar tem muito do Tom Ripley. Talvez o Tom ele seja mais carismático a ponto de eu não imagino alguém que não vai torcer por ele. A Amy, ela é meio controversa, porque... Enfim, quando a gente faz alguma postagem sobre isso, tem sempre o time que torce pela Amy e o time que torce contra a Amy. Acho que o Tom seria mais difícil torcer contra ele. Mas também pode ser porque o filme do Garoto Exemplar, o ator que fez o marido dela... Ben Affleck. Eu confundo esses moços, gente, desculpa. Enfim, e eu acho que porque o ator que fez o papel dele no filme é um cara que a gente gosta muito, ele é muito carismático. Então, quando você lê o livro, você imagina ele sofrendo, e aí você fica mais empático. O do Ripley, você não tem isso. Eu não tive esse problema. Eu li bem quando foi lançado mesmo o livro, Garoto Exemplar. Então, eu não imaginei ninguém. E para mim foi muito mais surpreendente, assim, no livro, descobrir as coisas, né? O plot twist todo. Do que eu acho que para as pessoas que só viram o filme, né? Eu acho que não foi tão surpreendente quanto é no livro. Então, você levaria a Patricia Highsmith, você levaria a Gillian Flynn, levaria mais alguém? Levaria a Ju Cerqueira para ela poder ter esse diálogo comigo lá na festa. Galera. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vaga, mas aí valeu a pena. Eu prometo que vão rolar altos papos, altas conversas, entendeu? Gillian Flynn também, assim, eu sou super chegada a ela. Somos quase íntimas também. Gente, eu confesso que eu pensei muito pra responder essa pergunta, porque afinal eu mesma escrevi essa pergunta. E eu fiquei
pensando. Primeiro, que eu sou uma pessoa ansiosa, vou achar que tô numa ilha isolada, vou achar que vai dar alguma coisa errada. Então vou levar quem? Bear Grylls, o cara do A Prova de Tudo. Se a gente acontecer alguma merda, ele sabe sobreviver na natureza. Então vou levar o Bear Grylls também. Seria ótimo um papo do Bear Grylls com Helena Ferrante, minha segunda convidada. Tyler, você porque, né, gostaria muito de discotecagem pop variada. Pois exatamente. Eclética. Levar o padre Marcelo Rossi e a Ludmilla. Isso. Nossa, gente. E a minha terceira convidada, tô levando ela por um motivo muito justo, é Kristen Stewart. Porque eu imagino que seja a única ocasião em que, presos numa ilha isolada, com outras duas pessoas que acho que não vão ser tão bonitas quanto eu, é a minha única oportunidade de pegar a Kristen Stewart. Então tá aí minhas 3 pessoas, meus 3 convidados para a festança na ilha. Tyler, você foi cirúrgica nessa escolha. Eu tô muito orgulhosa de você. Muito obrigada. A motivação orgulharia muito a Patrícia Highsmith. Cara, Patrícia Highsmith e Kristen Stewart, gente, esse rolê também ia ser incrível. Era capaz da Kristen pegar a Patrícia, porque afinal, quem não pegaria a Patrícia? Acho que eu ia perder minha vaga se eu juntasse as duas. Aí você podia levar um livro pra você ficar lendo enquanto... Eu levo a lista de convidados, então, pra eu ler, enquanto Patrícia Highsmith e Kristen Stewart se pegam na minha festa. Gente, e pra terminar, vamos com dicas? Vocês têm dicas de filmes, livros, séries, podcast, qualquer coisa aí pra quem gostou de A Lista de Convidados? Eu acho que, assim, os livros, por exemplo, da Gillian Flynn, que a gente já falou, né? Acho que tem tudo a ver para quem gosta da escrita da Lucy Foley, para quem gosta do estilo da Lucy Foley. Eu acho que também é possível que goste também dos livros da Gillian. Eu acho eles muito, muito bons também. Também tem esse mistério que vai se construindo ali ao longo da narrativa, da história, até o final. Acho que são livros bem interessantes, né? E, deixa eu ver, acho que, assim, de série, filme, gente... Ah, sim, tem um livro também que o pessoal tava comentando muito, né, nos últimos tempos, porque teve a adaptação da Netflix, foi o Por Trás dos Seus Olhos, né? Eu li também, assisti também a série. Acho que também para quem não leu ainda, quem não assistiu a série, pode ser bem interessante, né? Eu gostei do livro. Tenho, assim, para mim, que ele não foi tão surpreendente para mim quanto está sendo para a maioria das pessoas, porque eu acho que eu já tinha lido e assistido algumas coisas com a temática que aborda aí nesse livro. Então, chegou um certo ponto que eu desconfiei. Mas eu acho que para a maioria das pessoas é um livro muito surpreendente. Acho que vale a pena ler antes de assistir a série, porque se assistir a série vai perder, assim, 90% da graça de ler o livro, né? A não ser que você queira muito, beleza, funciona também, mas eu acho que vai ser mais interessante ler o livro primeiro, né? Mas qualquer um dos dois que você faça, tipo, eu falei isso também lá no canal, qualquer um dos dois que você faça primeiro vai prejudicar o outro, né? Se você ler primeiro, vai prejudicar um pouco a experiência da série e vice-versa, né? Se for assistir a série, vai prejudicar um pouco a experiência da leitura, porque a grande graça do livro é realmente a surpresa, né? São os mistérios ali. E aí você já vai saber. Agora, acho que tem uma série também que eu gostei muito da Netflix, que é a Maldição da Mansão Bly, que eu acho que também é bem nesse clima, assim, de lugar ermo, afastado, uma grande mansão, mistérios, mas leva mais pro sobrenatural, né? Tem também ali um crime ou uma morte que acontece, né, pra ser desvendada, por que aconteceu, como foi, mas leva muito, 90% pro sobrenatural. Então, pra quem gosta já, né, desse lado sobrenatural também, acho interessante, eu gostei. E acho que é isso que eu consigo me lembrar aqui, assim, rapidamente. Perfeito. Leti, você tem indicação? Tenho. Além da Gillian Flynn, que a Ju já falou, que é uma indicação, eu indico o Gillian Flynn pra qualquer pessoa que fala, eu gosto de ler. Gillian Flynn, autoajuda, ela te ajuda como não ser. Eu quero ler comédia, então você às vezes vai rir um pouco. Mas a Gillian Flynn é indicação pra mim, pra qualquer leitor, porque eu acho ela incrível. Mas, além dela, eu gosto muito de um livro da Intrínseca que chama Você Nasceu para Isso. Se passa na Suécia, que é um cenário também que não é muito comum, assim como o A Lista de Convidados se passa na Irlanda. E que tem uma personagem principal, que na verdade é uma família principal, que a mulher, ela é dona de casa, tem um filho recém-nascido, o marido tem um emprego muito bom, eles se mudam para uma casa muito, muito boa. E eles parecem ter realmente nascido para isso. Ela parece ter nascido para essa vida de dona de casa, mãe. Só que você descobre que não, que talvez ela odeie fazer tudo isso. E que ela não só odeia fazer tudo isso, ela tem um motivo seríssimo para ela e o marido terem se mudado dos Estados Unidos para a Suécia. E que o marido não é muito sincero. Então é um livro cheio de enigmas também, então quem gostou de A Lista de Convidados vai gostar de desvendar. E uma série que eu assisti na Netflix recentemente, que na verdade não é uma série, é um documentário /filme, que ele é de true crime.
Eu até fiquei pensando se tinha muito a ver True Crime com a lista de convidados, mas nesse caso eu acho que combina muito bem, porque uma coisa característica da lista de convidados é que ele é narrado por pontos de vista. Ele tem os pontos de vista de vários personagens. E esse documentário, ele tem o ponto de vista muito, muito interessante da vítima. Porque a pessoa, assim, ela é vítima, ela morreu. Mas eles pegaram e construíram esse documentário com tudo que ela postava de vídeos e relatos e mensagens de texto. Então a pessoa conta a história do que aconteceu nos bastidores do crime dela. Também tem a investigação, porque você começa sem saber quem foi, a motivação, o que aconteceu com essas pessoas. E é uma experiência, assim, imersiva e muito bem construída, né? Em um momento de crime em que você vai atrás das respostas, porque nada é fácil de achar e tudo tem descobertas muito que você não imagina quando você começa a assistir. E tem os pontos de vista de pessoas diferentes, e nesse caso específico, da pessoa que teoricamente não teria um ponto de vista na história. Mas nesse caso tem. Ele chama Cenas de um Homicídio. Tem que ter um pouco de estômago forte, porque afinal é uma história real. Mas para quem costuma consumir conteúdo desse tipo por podcast ou livro, etc., vale super a pena. É muito bem feito e muito interessante. Falou que tá disponível na Netflix? Netflix. E ele é curto, ele tem 1h23. Só de você falando, eu já fiquei com o meu estômago, tipo, meu Deus, gente. Não, assim, é pesado porque isso é uma história real. Tem a foto das pessoas. Não tem foto de ninguém morto, tá? Mas tem as pessoas que estão envolvidas, tem a investigação, tem vídeos reais da polícia chegando na casa onde as pessoas moravam, porque nos Estados Unidos os policiais têm uma câmera, né, no uniforme. Então, quando você vai fazer uma ocorrência, isso é filmado. E aí o documentário traz esse tipo de detalhe. Ele traz a câmera do uniforme do policial que foi lá fazer a ocorrência. Então, você vê em tempo real da época as pessoas descobrindo o que está acontecendo. É muito, muito profundo, assim, em conteúdo e interessante mesmo a forma como ele é feito. Achei interessante. Bom, minhas indicações, inspirado no livro e no brinde, que foi da Caixa, que foi o Investigação Literária, que eu falei no início. Vou indicar um filme que é Clue, em português, acho que é Os Sete Suspeitos. Está disponível no Prime Video. É um filme inspirado no jogo Detetive. Tem 7 personagens que assumem nomes fictícios baseados nas cores, né? Tem o Coronel Mostarda, tem a Violeta e etc. E as pessoas vão lentamente morrendo ao redor da casa. E aí tem passagens secretas, enfim, muito, muito divertido. É da década de 80, mas é muito top. É muito legal. É bem legal, recomendo. É claro, se você ainda não leu A Última Festa, leia A Última Festa, da mesma autora, Lucy Foley. Tem disponível já nas livrarias e tem também na loja Intrínsecos. Se você quiser garantir A Última Festa e a lista de convidados na loja Intrínsecos, precisa ser assinante, mas é só entrar lá e garantir essas caixinhas. E por último, vou recomendar um filme também muito show, que é Entre Facas e Segredos. Esse eu acho que já é mais conhecido, todo mundo curte, mas é muito a cara da Lucy Foley, que também é todo mundo na casa, essa família presa na casa, presa não, né, mas enfim, na casa. Acontece uma morte e chega lá um detetive e vai esmiuçando a vida de cada um desses personagens. É muito legal. Adorei esse filme, por sinal. Muito bom. É divertido, né? Uhum. Eu ainda não assisti, sou louca pra ver, porque todo mundo fala muito bem. É muito legal. E tem tudo a ver mesmo com essa vibe Agatha Christie também, né? Investigativo e tal, bem nesse estilo. É muito legal. Gente, vocês têm algum recado final, alguma consideração final? Querem mandar beijo pra alguém? Gente, beijo pras minhas nuvenzinhas que estejam acompanhando, ouvindo esse podcast. Muito obrigada, porque é lógico que eu vou divulgar, né, quando sair. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu amei o convite, eu fiquei muito feliz de poder participar e falar sobre um livro tão legal que eu gostei tanto e de uma autora, né, que eu estou aprendendo a gostar cada vez mais, agora ansiosa pela próxima publicação, né, mal posso esperar. E para quem não conhece meu canal, então, o canal é Ju Cirqueira também, só jogar lá na busca Ju Cirqueira. E eu sempre preciso falar que é com C-I-R, né? Herdei do meu marido esse sobrenome, e aí herdei esse karma de sempre ter que falar, gente, C de casa e de igreja R de rato, tá bom? Porque sempre sai de alguma forma diferente, assim. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu amei esse bate-papo. Podem chamar sempre, viu? Muito obrigada por aceitar o convite. Adorei vocês. Leti, você tem algum recado final também? Só agradecer a todo mundo que assistiu, que ouviu até aqui, né? Assistiu. Todo mundo que ouviu até aqui.
E todo mundo aqui também, quando lê os livros, ou do clube, ou as nossas edições que vão para as livrarias, que vão até as nossas redes sociais para falar o que acharam. Isso é muito legal. A gente trabalha em um monte de livros todos os dias. E tudo que a gente faz é para vocês. Então, se tem um evento online para vocês, tem um podcast para vocês, tem uma campanha nas redes é para vocês. E é muito legal ver os comentários e o que vocês acharam. Então, espero que esse podcast tenha sido legal, que vocês sejam motivados a conhecer tanto as obras da Lucy Foley quanto as outras que a gente sugeriu, porque ótimas sugestões foram feitas aqui. E espero reencontrá-los em um novo tema e um novo livro. Gente, de novo, muito obrigada por aceitarem o convite, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Sigam a gente, se você caiu de paraquedas nesse episódio, vai lá no Spotify, segue a gente, vai lá no seu tocador de podcast favorito e segue a gente pra conferir sempre os novos episódios. E é isso. Se hidratem, usem máscara e um beijo.